Olá, vamos aprender com a palavra de Deus. O tema, podemos dizer, quem fala bem do filho e fala mal do pai. Vamos aprender quem é esse filho e quem é esse pai. Vamos lá, Tiago capítulo 4, versículos 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. O 12. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Olha só, se aqui está falando que nós não devemos julgar o nosso irmão, agora imagine julgar o Pai Celeste, firmando na palavra, que é a palavra viva, Jesus, o Filho. Firmando no Filho Jesus, para exaltar e para desprezar o Pai Celeste, o originador da lei, da justiça, em Jesus por nós, por amor dele, em Cristo operando para nos salvar. Então, quando você exalta Jesus, o Filho, como Salvador e despreza a lei de Deus, você está desprezando Deus, o Pai, o originador das obras em Cristo para nos salvar. Isto é o ápice do amor em ação. Então, quando é que você fala mal do Pai, exalta o Filho Jesus, quando deve exaltar tanto um como o outro, e mais ainda com um título para chegar a nós de Pai, porque ele é o originador. Jesus é a palavra do Pai que se manifestou aqui como verbo vivo, numa pessoa em carne e osso, igual um de nós, Jesus. Então, quando é que você fala mal do Pai? Quando você fala mal da doutrina do Pai, que está incluindo a salvação em Jesus. Quando você fala mal do Pai, aonde é? Quando você despreza a lei, o sim e o não de Deus, que é a base da cruz, é a estrutura, é o que sustenta o caminho da salvação, que ele colocou essa base na obra que ele fez em Jesus por nós, para nos salvar. Se a cruz não tiver essa base, então não tem Jesus nessa cruz fazendo a obra do Pai. Quando perguntaram a ele, a Jesus, prove quem ele é de verdade, se é o Filho de Deus de verdade, prove. Jesus falou em João 10, 25, aqui já marcado, diz assim, respondeu-lhe Jesus, já vou-lo disse, e não credes? As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Tá certo? E o sim e o não de Deus está resumindo como base que Deus escreveu com seu próprio dedo. Está escrito. Entendeu? Em
Êxodo 31 e o verso vamos lá, ele fala no 32:16 e fala aqui, já falei no 31, isso, 31, para não esquecer, 31, o verso que eu esqueci, então vamos lá, 31:18, diz assim: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus, tá vendo? E também Deuteronômio também ele vai também dizer a mesma coisa, explicando o dedo de Deus. E também aqui no 24 também, aqui pertinho aqui também, ele falando com Josué, com Moisés, certo? Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que eu escrevi para os ensinares, está vendo? E ele está dizendo aqui que eu escrevi para os ensinares, e ali ele falou claramente, não foi? No 31:18, que ele escreveu com o seu próprio dedo. Deuteronômio vai dizer a mesma coisa, diretamente escrever com o seu próprio dedo. Certo? Então são os 10 mandamentos. Moisés vai dizer claramente. Certo? Em Deuteronômio também. Certo? Então, o que é que acontece? Quando você diz que a lei áurea é os 10 mandamentos, a lei áurea, não é a lei seculares que Deus mandou Moisés legislar para o povo e para nós também, para saber como se comportar, tendo por base os 10 mandamentos. Então, quando nós dissemos a lei passou, por quê? Porque tem um sábado no meio, que é o 4º mandamento, que você quer guardar o instituído pelo homem, entendeu? E não o dia instituído por Deus, que é o 7º dia. Aí você quer dizer que a lei passou. Então a lei passou, está nos 10 mandamentos, não mata. Então você pode matar? E está inocente? Pode roubar, pode adulterar? Pode fazer o mal com o seu próximo? E não ter o retorno para castigo, que é a lei da colheita. O que planta, você colhe. Se planta uma árvore boa, você vai plantar, vai usufruir de alimentação boa para você. Se planta alguma coisa má, a árvore mal, vai dar frutos mal, é veneno, vai te matar. Entendeu? Então, o sim e não de Deus é no próprio Jesus. Não é colocar Jesus, exaltando Jesus e desfazendo do Pai. Qual é o amor mais completo? O amor mais completo é o amor somente para Deus lhe fazer o bem, e você andando errado, de encontro à lei dele, do Pai, você invalida a lei, a base da cruz que Jesus veio para cumprir por você e por mim. Certo? Então, o que é que acontece? Quando invalida a lei áurea, que é os 10 mandamentos, você invalida o sim e o não de Deus por nós, para nossa salvação, em Jesus. Em Jesus. Vamos ler aqui em Romanos, não. Em 2 Coríntios 1:20. 1:20. Vamos lá. Diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele quem? Jesus. A doutrina do Pai. Nele o sim, em Jesus, nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, o sim e o não de Deus, o Pai, Jesus veio cumprir.
Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai, não sou por mim. Então você tem que seguir a doutrina que Jesus deu, e ele disse que a doutrina não é minha, é do Pai. Como é que você diz que está em Jesus, seguindo Jesus que é o caminho, e vai de encontro à doutrina do Pai? A doutrina do Pai, o sim e o não, que é os 10 mandamentos, é em Jesus, que ele praticou, deu exemplo, e você não quer praticar? Não, só quero o bem, só quero o amor. Não, o amor completo está no Pai. Que a lei do Pai, que Jesus cumpriu, deu exemplo, é entender o amor, o resultado de teu amor é dentro da justiça do Pai. A justiça do Pai está o sim dele, quando ele diz sim, faça. Quando ele diz não, não faça. E se você diz que quando Deus diz assim, sim, você disse não, eu faço diferente, você está obedecendo a quem? A Jesus? Nem muito menos o Pai. Não está obedecendo a Jesus. Então, não tem o Espírito de Deus da verdade lhe guiando, que Jesus disse, o Espírito da verdade, o guia da verdade. Quem guia você, eu, na verdade, é o Espírito Santo nos dirigindo dentro do nosso pensamento, como sempre gosto de dizer esse versículo de 2 Coríntios 3:5, que nós não somos capazes, nem sequer de nós mesmos, pela nossa capacidade, não, de produzir nem sequer nossos próprios pensamentos, mas que a nossa capacidade vem do Senhor através de quem? Jesus falou, eu enviarei o Consolador para estar convosco e guiar na verdade, na justiça. Entendeu? Então, o amor maior é você seguir a doutrina no sim e não de Deus, que é em Jesus, que ele deu exemplo, cumpriu. Entendeu? Então, é você não desprezar o sim e não de Deus, o Pai, que ele escreveu, é a base da cruz. Tenha um edifício bonito, robusto, né? Construído, né? Bem construído, mas venha por baixo, passe um trator por baixo, alguma coisa, um guincho. Puxe, derrube as colunas, você vê desmoronar ao grande edifício bonito. A estrutura da cruz que Jesus cumpriu ali. Foi cumprindo o sim e não de Deus, que os 10 mandamentos. Paulo, ele várias vezes falou que a lei é boa. Ela não mata, não. O que mata é a pessoa se suicida, porque rejeita a lei, que é a justiça de Deus, mostrando que nós estamos errados. E que vá Jesus, que ele é o amor, a geração do amor de Deus pela sua justiça. Para que você não venha desprezar a justiça, dizendo, não, eu fiz isso, tudo bem, está tudo bem, então eu não vou a Jesus para ele me justificar, me perdoar, para que o Pai assim me receba. Então, se Deus não lhe recebe, porque Deus está lhe condenando? Não, ele deu o caminho, é em Jesus. É questão de obediência. Jesus veio aqui para confirmar e nos dar a doutrina do Pai para que a gente venhamos ser salvo. Ele colocou em Jesus, seu Filho amado, a vida eterna de volta para nós. Entendeu? Então, se falando mal de um irmão, como diz aqui em Tiago, tem peso para condenação por Deus. Agora imagine você usar essa mesma palavra aqui, essa palavra para condenar o seu irmão, não é? Então, o que é que acontece? Agora imagine, você falando do seu irmão, é pesado, Deus castiga, entendeu? Agora, imagine você falar mal do pai, falar mal do irmão,
tem esse peso aqui. Agora imagine falar mal do pai. Aí como é que você vai se haver do juízo? Tá aqui pertinho aqui. Me lembrei que tá aqui. Pronto. Agora aqui. Falar de tal maneira e de tal maneira proceder, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Qual é a lei da liberdade? Nós já falamos, né? É o sim e não de Deus. Se você cumprir, é liberdade para você, é nos 10 mandamentos. Quando ele diz sim, é para fazer. Quando ele diz não, não é para fazer. Se você fazer tudo ao contrário, então você não está obedecendo ele como Senhor da sua vida. Jesus disse assim: porque me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. Jesus, meu filho, ele deu essa exigência. Tá vendo? Por isso aqui, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Tá vendo você? Tá vendo você? Então, a misericórdia é em Jesus por nós. Mas se você não recebe a justiça de Deus que está inserida para gerar e nos alcançar em amor que ele provou na cruz em seu Filho Jesus, se você não aceita o amor genuíno que é gerado pela justiça, a justiça e a lei de Deus, como é que você diz que tem o amor de Deus no coração só porque falando de Jesus? Entendeu? É da graça. E cadê a justiça para ter essa graça? Então você está errado. Você não está em Jesus na graça. Não está. Deu para entender? Pronto. E para duas passagens rapidinha, diz assim, Romanos, amém? Posso ver, minha irmã? É assim aqui, a gente pregando a palavra para vocês e as ovelhas passando aqui e nos saudando em Jesus. Diz aqui, Romanos capítulo 7 e o verso 12. Você vê que a lei é toda boa. Paulo não falou somente aqui não, falou em outras palavras também. Como em Galatas também diz assim. Diz aqui assim, por consequente, a lei é santa. A lei é santa e justo. A lei é santa. E o mandamento santo e justo e bom. Onde é que o desmandamento aqui, Paulo está dizendo que é morte? Que é condenação da lei? Não. Ela condenando o pecado em nós. No batismo, a gente é morto. Quando mergulha na água, desaparece da água. É símbolo da morte. Mas morte de quê? De você, de mim, para o mundo. E quando você se levanta da água, a palavra vai dizer, não é? Que ressuscita para Deus, para servir a Deus. O batismo simboliza isso. Morte para o mundo da sua vida. E quando se levanta essa água, ressuscita para Deus a obediência para Deus. Essa é a lei. E a lei é o mesmo sentido, a mesma ação. Ela mata o pecado, condena o pecado, a gente se sente indigno de Deus. Ele disse assim, não. Aí é para mostrar com um espelho que está dentro de você. Não é que está dentro da lei que está falando para lhe matar, não. Está dentro de você. E aí você conscientemente, aí tá bom. Então o que é que eu tenho que fazer, Senhor? Meu pai, para que o Senhor seja meu pai de verdade, eu um filho adotivo. Ele vai dizer, aceita a doutrina minha, que eu coloquei meu filho Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Ele. Ele é a porta que eu coloquei. E para chegar a mim, que Ele mesmo falou claramente, como todo mundo conhece, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o pai senão por mim. Mas antes também Ele vai dizer também, no mesmo evangelho de João, aquele que não vem a mim, porque o Pai não liberou. Tá vendo? Por quê? Porque a pessoa resistiu à lei dele.
Resistiu. Não, eu estou bem, eu não estou em pecado. Não preciso de salvação. E não preciso de Jesus. E o pior ainda, tendo Jesus, desfaz da base da cruz. É Jesus que ele cumpriu por nós e deixou o caminho para ele seguir. Pelo menos se esforçar para querer obedecer. Certo? Então, quem está na justiça de Jesus, que ele foi quem nos justificou, então é nova criatura, porque ele foi quem nos justificou, cumprindo inteirinho os 10 mandamentos, entendeu? Da vontade soberana de Deus nosso Pai, para nos salvar. Porque o homem pecou, nós não teríamos condição de cumprir os 10 mandamentos, mas só em desejar cumprir. E pecar não porque a gente gosta de pecar, é porque é tropeço, entendeu? Mas de repente a nossa consciência dói, porque não é feitio um negócio nosso, e a gente já começa a se arrepender do nosso pensamento, e depois, se precisar de confessar, confessa. Pronto, e é restituído, é levantado de novo das águas. É ressuscitado para a vida eterna de novo. Tá vendo? Acho que deu para entender, né? E outra passagem é aqui também pertinho, aqui em Romanos também, 3:31, e pronto, que não deixa dúvida. 3:31 de Romanos. Anulamos, pois, a lei pela fé? Perguntando. Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Amém. Glórias a Deus. E sem palavras extras. Porque a palavra é o suficiente para quem é para entender. Tá certo? Então, para quem entender, vai entender. Não vai existir, não vai estar. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Graças a Deus por todas essas palavras, que não é só você que está ouvindo eu falar, mas também serve para mim também, que a palavra faz uma curva, vai para os seus ouvidos, mas faz uma curva e está entrando aqui também nos meus ouvidos incrédulos, deixando nosso coração emocional e subir para o nosso entendimento racional para entender o que realmente Deus quer de nós quando ouvimos a sua palavra. Que o objetivo de nós ouvir a sua palavra é o quê? É a palavra do Pai, só da boca do Pai, quem é em carne e osso de Jesus, quando anunciamos Jesus para a salvação. Então, a palavra do Pai, Isaías 55, verso 11, é a palavra que saiu da boca do Pai, é Jesus. Então, o que é que acontece? Ele diz assim, qual é o objetivo? Assim, a palavra que saiu da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará tudo que a mim apraz e prosperará, pelo qual motivo eu a enviei. Salvação, o motivo final, salvação das nossas vidas. Em Jesus, que está em Cristo, nova criatura é, as coisas passadas, que tudo se fez novo. E por tudo isso, aceitando, junto comigo, vamos lá, aceitando isso no amém. Nós estamos dizendo que estou aceitando, vou lá, junto comigo, vamos lá. Amém. Glórias e graças a Deus, um Deus eternamente. Amém.